Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Estamos no ar pelo YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like e deixar também o seu comentário. Estamos no ar também pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. Quero convidar você a nos seguir nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva, @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho uma dica muito importante para você, que é apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de fazer o seu cadastro, é só você digitar o código de afiliado BEAntena para você ser o nosso parceiro lá na Bet Nacional. E claro, aproveitando as dicas do Lotecando, você pode fazer a sua pezinha lá também. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta importante dica, agora vamos ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1061 da Loteca, que vai correr neste final de semana, com vários jogos pelo Brasileirão Séries A e B, além da grande final da Liga dos Campeões da UEFA. Jogos estão na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook, para acompanhar, e depois você vai acompanhar a análise de cada um deles. Jogo 1, Manchester City e Inter de Milão. Jogo 2, Coritiba e Santos. Jogo 3, São Paulo e Palmeiras. Jogo 4, Ituano e Atlético Goianiense. Jogo 5, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Jogo 6, Botafogo e Fortaleza. Jogo 7, Corinthians e Cuiabá. Jogo 8, Bahia e Cruzeiro. Jogo 9, América Mineiro e Atlético. Jogo 10, Londrina e Mirassol. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama. Jogo 12, Vitória e Criciúma. Jogo 13, Flamengo e Grêmio. E jogo 14, Goiás e Fluminense. Vamos então para as análises. Começando pelo jogo 1, Manchester City e Inter de Milão. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, pela final da Liga dos Campeões da UEFA. Em 12 jogos na competição, os Citizens ganharam 7, empataram 5 e não perderam nenhuma. 72% de aproveitamento, enquanto a Inter de Milão, em 12 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. No último jogo que fez pela Liga dos Campeões, o City ganhou o Real Madrid por 4-0 no jogo de volta das semifinais, e a Inter de Milão venceu o arquirrival Milan por 1-0 também pelo jogo de volta das semifinais. Já o último jogo pela temporada regular pelos campeonatos nacionais, o Manchester City
venceu o Manchester United por 2-1, neste caso foi a final da Copa da Inglaterra, e a Inter de Milão bateu o Torino fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o City conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto os Nerazzurri conseguiram 4 vitórias e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Manchester City tem a impressionante marca de 95% de aproveitamento, enquanto a Inter de Milão, como visitante na temporada, tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 37% de chances de vitória do Manchester City na coluna 1, 39% de chances de empate e 24% de chances de vitória para a Inter de Milão na coluna 2. Lembrando que vale para a apuração da loteca o resultado no tempo normal, ou seja, se a partida for para a prorrogação e consequentemente para os pênaltis, não terá a contabilidade aí do tempo extra e também das penalidades máximas. Muito bem, Manchester City venceu todas as últimas 8 partidas como mandante, válidas pela Liga dos Campeões da UEFA. E a Inter de Milão defende uma invencibilidade de 6 partidas, válidas pela Liga dos Campeões da UEFA. Manchester City e Inter de Milão vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 2, Coritiba e Santos. Sábado, 4 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Londrina é o último colocado com 3 pontos. O Santos é o 12º com 12 pontos. Na rodada do fim de semana passado, o Coritiba perdeu fora de casa para o Palmeiras por 3-1 e o Santos empatou com o Internacional em casa em 1-1. O Coritiba não teve compromisso no meio de semana, enquanto o Santos recebeu o Newell's Old Boys da Argentina e perdeu por 2-1 pela Copa Sul-Americana. São 2 times com jejum de vitórias, viu? Nos últimos 5 jogos, o Coritiba acumulou 2 empates e 3 derrotas. A mesma coisa o Santos. Como mandante, na temporada, o Coritiba tem 49% de aproveitamento, enquanto o Santos, como visitante, tem 31% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 42% de chances de dar coluna 2. O Coritiba amarga um jejum de 7 partidas sem vitória como mandante por todas as competições. Além disso, o Coxa amarga um jejum de 6 duelos sem vitória contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Santos amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Peixe venceu os últimos 4 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 3 é o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 8º com 15 pontos, o Verdão é o 2º com 19 pontos. Na rodada do fim de semana passado, o São Paulo perdeu para o Grêmio em Porto Alegre por 2-1 e o Palmeiras, no Allianz Parque, em casa, venceu o Coritiba por 3-1. No meio de semana, o São Paulo ainda vai entrar em campo, recebe o Tolima da Colômbia nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, enquanto o Palmeiras já entrou em campo e venceu o Barcelona de Guayaquil por 4-2 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. 2 derrotas para o São Paulo nos últimos 2 jogos, enquanto o Palmeiras vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Verdão vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 64% de aproveitamento e como visitante em 2023, o Palmeiras tem 56% de aproveitamento. Probabilidade: 26% de chances de coluna 1, 45% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. Pega a visão aí nas dicas, hein? O São Paulo venceu todas as 4 partidas como mandante
nesta edição do Brasileirão Série A, ou seja, 100% de aproveitamento jogando em casa. Porém, o São Paulo amarga um jejum de 5 clássicos sem vitória como mandante contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nas últimas 32 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, e o Palmeiras venceu apenas 2 dos últimos 17 clássicos como visitante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 4, Ituano e Atlético Goianiense. Sábado, 5 da tarde, no Novelli Júnior, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O Ituano é o 13º com 13 pontos e o Atlético Goianiense é o 9º com 16 pontos. Na rodada passada, o Ituano venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 2-0 e o Atlético Goianiense perdeu em casa para o Ceará por 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Galo de Itu conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Dragão vem de um jejum. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Ituano tem 46% de aproveitamento e o Atlético Goianiense, atuando fora de casa na temporada, tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 38% de chances de coluna 1, 30% de chances de coluna do meio e 32% de chances de coluna 2. Isso porque o Ituano sofreu apenas uma derrota nas 5 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Atlético Goianiense venceu apenas uma das 5 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas como visitante. Ituano e Atlético Goianiense vão se enfrentar pela primeira vez na história. Jogo 5, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Sábado, 6h30 da tarde, no Mineirão, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o 3º com 17 pontos, enquanto o Touro Louco é o 11º com 13 pontos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro venceu o arquirrival Cruzeiro por 1-0 e o Red Bull Bragantino perdeu no Maracanã para o Fluminense pelo placar de 2-1. No meio de semana, pelas competições continentais, o Atlético Mineiro foi até o Peru e venceu o Alianza Lima por 1-0, enquanto o Red Bull Bragantino foi até a Argentina e empatou com o Estudiantes de La Plata em 1-1 pela Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Galo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesma situação do Red Bull Bragantino. Porém, o Atlético venceu os 2 últimos jogos que fez, enquanto o Red Bull Bragantino vem de um jejum de 2 jogos sem vencer. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 80% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino tem um aproveitamento baixo como visitante, 39% em 2023. Probabilidades: 35% de chances de dar coluna 1, 47% de chances de dar coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. Pega a visão aí nas dicas, hein? O Atlético Mineiro defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Atlético Mineiro venceu apenas 2 dos 6 duelos contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Por outro lado, o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 das últimas 21 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Red Bull Bragantino jamais venceu o Atlético Mineiro na história do duelo. Jogo 6, Botafogo e Fortaleza. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Fogão é o líder com 21 pontos, enquanto o tricolor cearense é o 9º com 14 pontos. Na rodada do último fim de semana, o Botafogo perdeu fora de casa para o Atlético por 1-0 lá em Curitiba, enquanto o Fortaleza recebeu o Bahia na Arena Castelão e ficou no empate sem gols. No meio de semana, pela Copa Sul-Americana, as 2 equipes entraram em campo
O Botafogo foi até o Equador e empatou com a LDU Quito em 0-0, enquanto o Fortaleza viajou até a Venezuela e perdeu para o Estudiantes de Mérida pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesma situação do Fortaleza. Como mandante, em 2023, o Botafogo tem 76% de aproveitamento, ou seja, é um time difícil de ser batido quando joga em casa, enquanto o Fortaleza, como visitante na temporada, tem 42% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de dar coluna 1, 35% de chances de dar coluna do meio e 15% de chances de dar coluna 2. O Botafogo defende uma invencibilidade de 12 partidas atuando em casa por todas as competições. Além disso, o Botafogo venceu 8 dos 10 duelos como mandante contra o Fortaleza em toda a história. Já o Fortaleza sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 21 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e o Tricolor venceu apenas 1 dos 10 duelos como visitante contra o Botafogo em toda a história. Jogo 7, Corinthians e Cuiabá. Sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Timão é o 16º com 8 pontos e o Dourado é o 14º com 11 pontos. Na rodada passada, o Corinthians perdeu fora de casa para o América Mineiro por 2-0 e o Cuiabá venceu o Goiás lá em Goiânia pelo placar de 1-0. Enquanto o Cuiabá teve a semana livre para treinos, o Corinthians viajou até o Equador e perdeu para o Independiente Del Valle por 3-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians acumulou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Cuiabá vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas também. Só que a diferença é a seguinte: o Corinthians vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos, enquanto o Cuiabá alimenta uma invencibilidade de 3 partidas. Como mandante, na temporada o Corinthians tem 69% de aproveitamento e o Cuiabá como visitante tem 67% de aproveitamento. Probabilidades: Corinthians, 43% de chances de vitória, 31% de chances de dar coluna do meio e 27% de chances de dar Cuiabá na coluna 2. O Corinthians sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 20 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Corinthians venceu todos os 2 duelos como mandante contra o Cuiabá em toda a história. Por outro lado, o Cuiabá venceu 3 das 5 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série A e o Cuiabá venceu apenas 1 dos 4 duelos contra o Corinthians em toda a história. Jogo 8, Bahia e Cruzeiro. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Fonte Nova, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Bahia é o 15º com 8 pontos, o Cruzeiro é o 10º com 13 pontos. Na rodada passada, o Bahia foi até o Ceará e empatou com o Fortaleza em 0-0, enquanto o Cruzeiro foi derrotado pelo arquirrival Atlético Mineiro por 1-0. As 2 equipes não jogaram no meio de semana. E são 2 equipes com jejum de vitórias, viu? O Bahia, nos últimos 5 jogos, conseguiu 4 empates e 1 derrota, enquanto o Cruzeiro vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, na temporada o Bahia tem 64% de aproveitamento, enquanto o Cruzeiro, como visitante, em 2023 acumula 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 41% de chances de vitória para o Cruzeiro na coluna 2. Pega a visão. O Bahia venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Bahia defende uma invencibilidade de 4 duelos atuando em casa contra o Cruzeiro por todas as competições.
Já o Cruzeiro sofreu apenas uma derrota nas 4 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Cruzeiro venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o Bahia, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 9, América Mineiro e Atlético. Domingo, 11 da manhã, no Mineirão, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O América é o 18º com 7 pontos e o Atlético é o 7º com 15 pontos. Na rodada passada, o América Mineiro venceu o Corinthians em casa por 2-0 e o Atlético bateu o Botafogo também em casa, pelo placar de 1-0. As duas equipes entraram em campo pelas competições continentais no meio de semana. O América Mineiro venceu o Milionários da Colômbia por 2-0 pela Copa Sul-Americana e o Atlético bateu o Libertad por 1-0 pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Coelho conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Mesma coisa o Atlético nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o América Mineiro acumula 70% de aproveitamento e o Atlético como visitante na temporada tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam 36% de chances de dar coluna 1, 16% de chances de dar coluna do meio e 48% de chances de dar coluna 2. O América Mineiro venceu apenas 2 das 11 partidas últimas que fez pelo Brasileirão Série A. Além disso, o América Mineiro venceu os últimos 5 duelos como mandante contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Atlético venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante, válidas pelo Brasileirão Série A, e o Furacão venceu apenas um dos 12 duelos como visitante contra o América Mineiro em toda a história. Jogo 10, Londrina e Mirassol. Domingo, 11 da manhã, no Estádio do Café, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O Londrina é o 16º com 10 pontos, o Mirassol é o 6º com 19. Na rodada passada, o Londrina perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa do Maranhão por 2-0 e o Mirassol, pelo mesmo placar, perdeu para o CRB lá em Maceió. Nos últimos 5 jogos, o Tubarão acumula 4 derrotas e 1 vitória. O Londrina vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos, enquanto o Leão vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 compromissos. Como mandante na temporada, o Londrina tem 39% de aproveitamento e como visitante na temporada, o Mirassol também tem 39% de aproveitamento. As duas equipes com a campanha rigorosamente igual, como mandante e como visitante. Probabilidade: 33% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 37% de chances de dar coluna 2. O Londrina saiu derrotado nas últimas 2 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B, enquanto o Mirassol sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Londrina e Mirassol se enfrentam pela primeira vez na história. Jogo 11, Internacional e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 13º com 11 pontos, enquanto o Cruz Maltino está na zona de rebaixamento, é o 19º com apenas 6 pontos. Na rodada passada, o Internacional foi até a Baixada Santista e empatou com o Santos em 1-1, enquanto o Vasco da Gama perdeu para o arquirrival Flamengo por 4-1. O Vasco teve a semana toda para se preparar para o jogo do fim de semana, enquanto o Internacional teve uma viagem para fazer. Foi até Montevidéu, no Uruguai, e empatou em 1-1 com o Nacional pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, as duas equipes vivem momentos contrários. O Internacional vem de invencibilidade. 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Enquanto
O Vasco da Gama vem de um empate e 4 derrotas. Notem que o Vasco da Gama perdeu os últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Internacional acumula 75% de aproveitamento, enquanto o Vasco da Gama, como visitante, tem 50% de aproveitamento. As probabilidades indicam 54% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 16% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Internacional sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 23 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Internacional venceu os últimos 2 duelos contra o Vasco da Gama, válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Vasco da Gama amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A. Neste tempo foram 2 empates e 2 derrotas. E o Cruz Maltino venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Internacional, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12, Vitória e Criciúma. Domingo, 6 da tarde, no Barradão, pela rodada 12 do Brasileirão Série B. O Vitória é o líder, com 25 pontos, enquanto o Criciúma é o quinto, com 20 pontos. Na rodada passada, o Vitória venceu o Tombense fora de casa por 2-1 e o Criciúma, no final de semana, venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 3-0. O Criciúma, que ainda joga nesta quinta-feira, recebe o Juventude pela rodada 11 da Série B. Nos últimos 5 jogos, o rubro-negro baiano conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Tigre catarinense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Vitória vem de uma invencibilidade de 4 partidas. Como mandante, em 2023, o Vitória acumula 64% de aproveitamento, enquanto o Criciúma, atuando fora de casa na temporada, tem 51% de aproveitamento. Probabilidades: o Vitória tem 48% de chances de vitória, contra 29% de chances de dar coluna do meio, de dar empate, e 23% de chances de vitória para o Criciúma na coluna 2. O Vitória venceu 4 das 5 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Além disso, o time baiano defende uma invencibilidade de 7 duelos contra o Criciúma por todas as competições, isso desde 2013, ou seja, 10 anos. Já o Criciúma amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante neste Brasileirão Série B, e o Criciúma venceu apenas 1 dos 15 duelos como visitante contra o Vitória por todas as competições. Jogo 13, Flamengo e Grêmio. Domingo, 6h30 da tarde, no Maracanã, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Flamengo é o quinto com 16 pontos e o Grêmio é o quarto com 17. Ou seja, é um duelo de 6 pontos. São 2 equipes muito próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, o Flamengo derrotou o Vasco da Gama por 4-1, enquanto o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1. O Grêmio teve a semana livre para se preparar, enquanto o Flamengo vai ter um compromisso nesta quinta-feira, recebe o Racing pela Taça Libertadores da América. 2 equipes com invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo teve 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Grêmio teve 4 vitórias e 1 empate. O tricolor gaúcho vem de 4 jogos apenas com vitória. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 78% de aproveitamento e o Grêmio, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 33% de chances de dar coluna 1, 35% de chances de dar coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2, ou seja, um duelo equilibrado. Isso porque o Flamengo venceu 3 das 5 partidas como mandante até agora nesta edição do Brasileirão Série A. O Flamengo venceu 6
dos últimos 10 duelos contra o Grêmio, por todas as competições, ou seja, 60%. Já o Grêmio sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas por todas as competições e o Tricolor venceu apenas 4 nos últimos 10 duelos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14, Goiás e Fluminense. Domingo, 6h30 da tarde, na Serrinha, pela rodada 10 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o 17º com 7 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, e o Fluminense é o 6º com 16 pontos. Na rodada passada, o Goiás sofreu um revés para o Cuiabá por 1-0 em casa, enquanto o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. O Goiás entra em campo nesta quinta-feira contra o Gimnasia La Plata pela Copa Sul-Americana, enquanto o Fluminense entrou em campo na última quarta-feira e perdeu na Argentina para o River Plate por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Tricolor das Laranjeiras vem de 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o Goiás tem 82% de aproveitamento e o Fluminense, como visitante, tem 47% de aproveitamento em 2023. As probabilidades indicam 32% de chances de dar coluna 1, 16% de chances de dar coluna do meio e 52% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Goiás venceu 7 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, porém o Goiás venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Fluminense, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Fluminense é o derrotado nas últimas 5 partidas como visitante por todas as competições. No entanto, o Fluminense venceu todos os últimos 4 duelos contra o Goiás, válidos pelo Brasileirão Série A. Encerramos por aqui a análise dos 14 jogos do concurso 1061 da Loteca, desejando a você, meu querido ouvinte, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar o objetivo de acertar os resultados dos 14 jogos. Estamos encerrando mais um Lotecando, o próximo encontro marcado quinta-feira às 7 da noite no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva. Convidando você também a acompanhar a Antena no final de semana, tem muito futebol para você ficar sintonizado com a gente e a programação dos jogos você pode conferir lá no nosso Instagram, o @Rádio Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.